Então, AP102, Seitas e Religiões Mundiais. Aqui na nossa região, Ouro Preto do Oeste, Rondônia, o que nós encontramos? Alguém me diga. Encontramos, claro, aqui é uma igreja batista, mas tem quais religiões ou denominações ou etc. aqui? Alguém pode me dizer? Qualquer coisa, me passa um nome de uma igreja ou de uma seita aqui. Como que é? Seixanuê? Allan Kardec, né? E que é o Espiritismo, não é? Que mais? Que tem aqui? Testemunho de Jeová, Adventista, você falou? Adventista. Tem, que mais? Tem aqui. Presbiteriano, né? Que é vai ser a denominação, né? Não, mas ele tá só falando, né? Tem. Que mais? Tem a Igreja Católica, né? Assembleia de Deus, tem a Assembleia de Deus. Não, mas você só está falando sobre denominações, religiões. E a gente explica esses termos. Que mais? Tem candomblé aqui? Ou não? Tem? Macumba e tudo isso? União do Vegetal? Sim, tem. A congregação cristã, quadrangular, luterana. Que mais? Batista, sim, tem. Como que é? Avivamento. Pois é, uma grande mistura. Todo mundo prega a mesma coisa? Todo mundo pratica a mesma coisa? Mas todas essas religiões ou denominações são o caminho para o céu? Então, vamos considerar isso durante as próximas semanas e precisamos realmente entender bem essas coisas. Quem tem amigos ou parentes envolvidos em outra igreja ou até outra religião, levanta a mão. Tem? Tem? Acho que todo mundo, quase todo mundo tem. Ok. Vamos chegar aqui na primeira página, na introdução, vou lendo, explicando, dando comentário. A gente vai estar na Bíblia também. Mas o curso Seitas e Religiões Mundiais compara as reivindicações das maiores seitas e religiões do mundo. Mostra como a fé cristã é superior por causa das suas respostas coerentes às questões da origem, significado, moralidade e destino do homem. O alvo não é se aprofundar nas falsidades das outras religiões, mas sim poder fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo e poder evangelizar os que estão perdidos em outras religiões. Ninguém precisa responder, mas eu quero que vocês pensem. Por que vocês estão no estudo bíblico de uma igreja cristã? Ou seja, por que vocês não são budistas ou muçulmanos? Por quê? Se você crê em Jesus, por quê? Porque você acredita que Ele é o Filho de Deus, né? Porque você acredita que Ele é Deus. Quando você ora, porque você ora em nome de Jesus. Por quê? É uma escolha sua porque um dia você decidiu ser crente? É algo da família, seu avô, seu pai e agora você? Né? Ou existe dentro de você uma convicção, você passou por uma experiência e decidiu ser crente? Talvez alguém convenceu você, ou você passou um tempo estudando e lendo e você percebeu, peraí, a fé cristã é a única verdade e não existe outra. Tudo bem, né? Tem várias coisas que acontecem e até debates sobre o que acontece nas nossas vidas.
Eu tenho aqui na apostila as atividades para receber crédito do curso, vocês podem ler depois, mas vamos continuar aqui na parte que diz a crença cristã versus as crenças dos outros. Das 7,7 bilhões de habitantes do nosso planeta, em 2019, 2,2 bilhões se chamam de cristãos. Então, 35% da população mundial diz, olha, eu creio em Jesus, né? Eu creio em Jesus. Eu acho que 35% é muita gente. Quando você pensa sobre bilhões de pessoas, e há bilhões de pessoas que usam o nome de Jesus. Mas há um grande porém, vamos continuar. Fica bem claro que nem todo mundo acredita na Bíblia. Além disso, esta estatística é uma grande generalização, porque ela junta dentro do termo cristão os católicos, protestantes, batistas, pentecostais e as várias seitas, mormons, testemunhas de Jeová, adventistas, etc. Em outras palavras, o número de pessoas verdadeiramente salvas é muito, muito menos do que 35% da população mundial. Então, só para ter uma ideia, a população mundial, 7,7 bilhões de pessoas, nem 50% usa o termo cristão, crente, ou fala eu creio em Jesus, nem 50%, tipo 35%. Ok. Desses 35%, como notamos aqui na apostila, a estatística inclui quem? Católicos, os mormons, testemunhos de Jeová, né? E esses grupos têm, por exemplo, outros livros que eles falam que são livros santos ou sagrados e que usam para interpretar a Bíblia, etc. E esses grupos muitas vezes não têm um bom entendimento da salvação pela graça, por meio da fé. Então, quero que vocês pensem comigo. Aqui há quantas igrejas em Ouro Preto do Oeste? A cidade quase tem 40 mil habitantes. Quantas igrejas aqui? Alguém tem uma ideia? Só a Assembleia de Deus tem 50. E tem vários batistas, presbiterianos, luteranas, adventistas, quadrangular, Assembleia de Deus, já falou, católica, etc. Quem acredita que cada pessoa que frequenta essas igrejas é salva? Alguém acredita nisso? Que ninguém acredita nisso. Quem acredita que, e eu estou falando biblicamente, que 90% do pessoal que frequenta essas igrejas é salvo? Alguém acredita nisso? Nem isso. Interessante. Okay. 80%. Quem acredita que é possível, não estou dizendo que é verdade, mas é possível que existem igrejas que não tem nenhum salvo? Tipo, a pregação não é verdadeira, o povo vai lá, gosta de passar tempo num culto religioso, mas na verdade ninguém é salvo. Quem acredita que é possível isso acontecer? E é possível. Então, da população mundial, se você ficar analisando essas coisas, quantas pessoas são salvas de verdade nesse mundo? Olha, um número bem pequeno, não é? E Jesus disse em Mateus 7 que há poucos que vão chegar. Poucos. Inclusive, vamos só falar da nossa igreja. Nossa igreja, falando de membros e de pessoas que frequentam e tudo. E eu sei que nós pregamos o Evangelho e pregamos muito a salvação. Mas até aqui, eu duvido que todo mundo que frequenta é salvo. Eu duvido. Não quero duvidar, mas quando eu converso, por exemplo, conversei com um homem recentemente que frequenta, ele está aqui todo mês, quase toda semana, não é membro, mas vem pelo menos uma vez cada, vamos dizer, 2 semanas, normalmente, se ele não tiver um tempo de não vir, mas ele
perguntando, ele não tem testemunho de salvação. Ele não mostra que ele é salvo. Ele não fala claramente, olha, eu recebi Jesus, eu creio nele, ele está me levando para o céu, minha convicção. Não tem isso. Né? Então, quando a gente compreende isso, compreendemos que o grupo de salvos nesse planeta, comparado com a quantidade de pessoas, é muito pequeno. Muito. Continuamos aqui. Segue-se que a maior parte da população humana segue uma falsa religião. Por exemplo, voltando para o contexto da nossa cidade, deixa eu fazer essa pergunta. Quem não vai para a igreja? Né? Tem muita gente que não vai, mas estou falando dessa forma porque muita gente vai para a igreja. Muita gente. Eu andei, às vezes eu estou pedalando durante a semana, eu vejo igreja após igreja lotada, cheia de gente. Mas quando eu vou evangelizando, a cada semana, de porta em porta, eu vou falar para os irmãos, é raro eu encontrar alguém que tem uma convicção da salvação. É raro, é raríssimo. Meus primeiros meses aqui nessa cidade, eu não encontrei ninguém. E eu fui convidado para pregar para um grupo de pessoas do campo sintético, tinham umas 400 pessoas. E eu falei para todo mundo, eu sou missionário de outro país, eu vim para cá, eu evangelizo toda semana. Até esse momento, eu não encontrei ninguém que me deu um testemunho de salvação. Mas eu vejo igrejas lotadas nessa cidade. É o que está acontecendo. E é triste, mas é uma realidade, precisamos compreender isso. Mas, infelizmente, existe muita falsa religião, até dentro das igrejas. Mas vamos ver agora, mundialmente, aqui na apostila, por exemplo, das 7,7 bilhões de pessoas, 1,8 bilhões de muçulmanos há no mundo. Um grupo que rejeita a ressurreição de Jesus, aqui em Romanos 10:9. Veja o que a Bíblia diz. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pergunto para vocês, segundo esse versículo, é necessário acreditar que historicamente e fisicamente Jesus Cristo ressuscitou para você ser salvo. A Bíblia ensina que você precisa acreditar na ressurreição para ser salvo, sim ou não? Sim, biblicamente você precisa crer. 1,8 bilhões de pessoas nesse planeta acreditam nas profecias de Maomé. Maomé, ele disse, Jesus era profeta, mas não que ele ressuscitou. Ele não acreditava nisso. Há 1,08 bilhões de hindus, um grupo que rejeita monoteísmo, dizendo que há pelo menos 33 milhões de deuses. Alguém pode gritar para mim o que é monoteísmo? Monoteísmo. Um Deus só, essa é crença, tá? Então tem 3 religiões que são consideradas os 3 grandes religiões monoteístas, são o cristianismo, o judaísmo e o islã. Mas o hinduísmo acredita que há pelo menos 33 milhões de deuses. Se você for para a Índia e tentar falar de Jesus sem pensar bem, todo mundo vai aceitar Jesus e vai colocar uma estátua dele na prateleira em casa com todos os outros deuses na parede. Eles, entre aspas, receberam Jesus, né? Não rejeitando todos os ídolos, né? Também há 488 milhões de budistas, um grupo que afirma reencarnação, que é um ciclo de renascimentos. Então, a Bíblia ensina, alguém me diga, na hora que você morre, segundo a Bíblia, o que acontece contigo? Na hora que você morre. Isso, sua alma vai para o céu se você é salvo, e se você não é salvo, vai para o inferno.
Não existe um intervalo, biblicamente, como muitas pessoas falam, por exemplo, a alma dorme. O que dorme é seu corpo. A ressurreição é do corpo. Porque Deus quer nos dar um corpo celestial que vai ser uma transformação desse corpo aqui. Mas você, quem você é, espírito, alma e corpo. Espírito, alma, essa parte imaterial vai. Então a morte, na verdade, biblicamente, é uma separação da parte imaterial da parte material, entendeu? Então isso precisamos entender, mas esses aqui, esses budistas falam, não, você morre e você vai renascer como outra pessoa. O hinduísmo enfatiza isso também, e por causa disso na Índia, qual é o animal que todo mundo sabe lá, eles querem dizer, é um animal sagrado, não pode matar, vaca, né? Mas eles falam que até barata e tudo, é cachorro, não pode, isso, aquilo. Mas existe um mercado negro lá que você pode arrumar essas comidas. Então, ainda que haja essa crença entre os, vamos dizer, os fundamentalistas daquela religião, há pessoas que acabam, sabe, é uma coisa engraçada. Mas vamos continuar. Fica claro, então, que ainda que a fé cristã tenha tido a maior influência no mundo, sendo até a consciência do mundo, o número de crentes de verdade é relativamente pequeno. Vai comigo rapidinho, só para ver um detalhe. 2 Tessalonicenses, por favor, capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2. Então a porcentagem da população mundial é cristã, 5%, 10%, 20%, é difícil saber, mas podemos falar que, relativamente falando, é um número bem pequeno. E Paulo, apóstolo e profeta, ele disse aqui algo interessante em 2 Tessalonicenses 2, deixe-me começar em versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Alguém me diga, esse homem do pecado, filho da perdição, que vai se manifestar, quem é ele? O anticristo. Ok, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse templo não existe mais. Entendemos, e os judeus já têm os planos preparados para reconstruir o templo, que vai ser, nós chamamos o templo da tribulação, porque vai vir outro templo melhor durante o milênio. Então eles têm os planos e tudo, eles querem preparar tudo para ter isso. Mas esse homem, como Adolf Hitler, será contra a verdade, vai ser usado por Satanás, controlado por Satanás, como o Apocalipse nos ensina e Daniel nos ensina. E ele vai chegar com carisma, ganhando pessoas para ele, mas com crueldade. Ele vai criar aliança com Israel e com 3 anos e meio ele vai quebrar, vai se sentar no templo, vai dizer, eu sou o Deus para ser adorado, etc. Ele está vivo hoje? Nós não sabemos. Mas vendo como os povos querem adorar líderes políticos, como eu já vi com os meus presidentes, eu já noto aqui como as pessoas às vezes falam do presidente atual do Brasil. Precisamos compreender como o mundo já está pronto para adorar um líder político. Mas vamos continuar. Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, existe algo que detém, versículo 6, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja
tirado. Então, versículo 7. Existe hoje o mistério da justiça. Já opera, ele fala. Que eu acho que esse mesmo mistério que levantou Antíoco Epifânio nos tempos dos judeus, antes do nascimento de Cristo, que levantou Adolf Hitler, quando ele matou milhões de pessoas. Esse mesmo mistério opera hoje, mas existe uma força nesse planeta que previne isso, que serve tipo como uma consciência nesse planeta. Ele diz aqui, versículo 7, porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então, ele diz aqui, será revelado o único a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, existe uma força aqui, biblicamente falando, que proíbe o mistério da injustiça operar 100%. O que você acha que é esse mistério? Ao que o Velho Testamento, era mistério por causa do Velho Testamento não entendendo bem isso, mas o Novo Testamento explica isso, é a presença contínua do Espírito de Deus na igreja, entre os verdadeiros crentes, os salvos. Então, eu quero enfatizar algo para os irmãos. Ainda que o nosso grupo seja pequeno, a nossa força é incrível, porque nós operamos como a consciência do mundo. Deixe-me até enfatizar mais isso no livro de Mateus. Vai comigo para Mateus 16. Mateus 16. E você pode notar como, por exemplo, a mídia quer influenciar, quer estragar tudo, mas não consegue fazer tudo. Há sempre algo proibindo. Mateus 16, e diz aqui em versículo 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha glória, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? Já falei e expliquei para os irmãos várias vezes, mas quando você está numa guerra contra o seu inimigo, as portas do inimigo vão correndo atrás de você para atacar você? Não, porque as portas são uma forma de defesa. As portas existem para você não poder entrar. Então, quando ele diz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque é a igreja que está atacando o inferno. Vocês estão comigo? Nós temos o poder. Satanás está tentando fazer algo, e ainda que ele tenha o controle da maioria, ele não consegue fazer tudo o que ele quer fazer, porque a igreja opera como uma consciência, não permitindo tudo acontecer, porque a hora de anticristo não chegou ainda. Essa hora vai chegar durante a tribulação, vai chegar, e se Deus fala, não é a hora. Então, por exemplo, Adolf Hitler se levanta pelo poder de Satanás, ele mata pessoas, ele convence um monte de gente, mas Deus aparentemente disse, não é a hora. E cadê Adolf Hitler? Não está mais aqui, não conseguiu. Mas ele tinha tanto poder, muitos falsos crentes deixaram ele entrar nas igrejas da Alemanha, tirar as cruzes das paredes e colocar a swastika em cima dos batistérios. E as pessoas colocavam o patriotismo acima da fé em Cristo. Não é incrível isso que aconteceu? E nem um século inteiro atrás aconteceu isso. Eu vou dizer, dias modernos ainda, mas aconteceu mesmo.
Graças a Deus, Deus levantou uns povos aqui e ali, inclusive soldados brasileiros, para ir lá, batalhar, ganhar a guerra. E aqui a gente fala português, no meu país a gente fala inglês, e ninguém por aqui está obrigado a falar alemão. Por quê? Porque essa força dos nazis foi proibido, né? Deus fez isso. Ele faz isso pelo Espírito Santo. Nós não podemos achar que nós somos a força. Nós não somos. Nós somos o vaso da força, mas a força é o Espírito de Deus. Próximo parágrafo aqui na primeira página. Nos grandes centros do Brasil, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Brasília, se vê a influência dessa variedade religiosa. No interior do país, a variedade é menos, mas não ausente, como vocês já me falaram de várias coisas por aqui. Há uma geração hoje que questiona a fé cristã e que não aceita com facilidade as reivindicações exclusivas de Jesus ou da Bíblia, ou eu posso até falar, ou da igreja. Essa geração rejeita a superioridade da fé cristã, transformando-a em uma mera opção. Se você passar tempo lendo artigos modernos sobre a exclusividade de Cristo por pessoas que não acreditam em Cristo, vão falar que nós somos loucos por exigir uma crença dessa. E vão falar que, na verdade, precisamos aceitar todas as religiões. Deixa eu fazer uma pergunta, alguém me responda. Como se chama essa crença que precisamos aceitar todas as religiões? Começa com a letra P. Alguém sabe? Pluralismo. Aceita tudo. Não pode negar nada. Dentro das igrejas não é pluralismo. Dentro das igrejas, esse sincretismo é chamado ecumenismo. E é o alvo de juntar todo mundo e julgar fora toda a doutrina. Onde tiver doutrina que não concorda, você deve parar de pregar a doutrina. E eu me lembro de eu vou falar, a igreja adventista daqui me convidou a pregar. Eu falei, olha, eu não vou. Era um evento no bosque. E já me convidou uma vez, eu fui lá sem saber que era da adventista. E cada vez que eu tentei pregar o evangelho, eles me proibiram, eles me calaram. E falaram, não, você vai parar, outro vai falar. Cada vez. E daí eles me convidaram de volta e falaram, mas como? Vocês querem me juntar com sua doutrina e usar a minha influência para promover a sua doutrina, e eu não concordo com sua doutrina. Então eu não vou de jeito nenhum. E eu nunca voltei. E eu não vou. Porque é uma seita, e a gente vai entender melhor isso, mas o ecumenismo e a igreja adventista é muito forte nisso. A igreja adventista quer parecer como uma igreja normal, e não é. É uma falsa religião, é uma seita, e precisamos compreender isso. Nós que somos igrejas bíblicas, nós não aceitamos então pluralismo, nós não aceitamos o ecumenismo. Ao mesmo tempo, se houver um irmão que é de outra, eu vou usar o termo denominação, eu nunca quero dizer, então ele não é, por exemplo, eu sou batista, ele não é batista, então ele não é salvo. Não, porque não existe isso. Na verdade, pode existir salvo na igreja católica, pode existir salvo na adventista, pode, ninguém nega a possibilidade. Ao mesmo tempo, precisamos tomar cuidado, porque se a salvação é pela fé, e fé envolve crenças, e você ouve ensinamento errado, sua crença se torna errada, e o que acontece com a sua salvação, você nunca tem, porque você crê na falsidade. E nós precisamos entender muito isso, porque é uma coisa muito importante. Hoje em dia, então, especialmente nos grandes centros do Brasil e de qualquer país, existe tanta variedade
Tem pessoas, por exemplo, na Inglaterra, na Europa especialmente, rejeitando as igrejas. Cada ano, eu nem me lembro da estatística, mas o número de igrejas que fecham na Inglaterra e na Europa é incrível. E muitas vezes, sabe quem quer comprar o prédio? Os muçulmanos. Eles colocam mesquita ou templo aqui ou ali. E a Europa está se tornando uma região muçulmana. É incrível. Onde entrou o vácuo, porque o verdadeiro cristianismo saiu da Europa, entrou novamente o paganismo e voltou. É forte lá. Nós temos amigos missionários lá. Eles explicam como as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo também nos Estados Unidos, não com a mesma velocidade, mas está acontecendo. Eu vou falar para vocês, com o tempo, se Jesus não voltar, mesma coisa vai acontecer aqui na América do Sul, mesma coisa. A geração já está rejeitando Jesus, abrindo as portas para todas as outras crenças. Budismo, hinduísmo, o Islã, essas religiões vão entrando. E com essa crença que temos que aceitar todo mundo, abraçar toda religião, assim que você aceitar tudo, você tem que rejeitar Jesus, porque ele não age dessa forma. Jesus prega uma religião exclusiva. Ou você recebe ele, ou você rejeita ele. Mas não tem como misturar Jesus com outras religiões, ele não fala dessa forma. Vamos continuar. Estamos testemunhando uma transformação da sociedade brasileira e do mundo no geral, pela influência da mídia, há muito mais acesso a outras crenças. A nova geração não conhece Jesus. Sem convicção, não compreende a superioridade de Jesus. Jovens evitam ou abandonam as igrejas. Outras religiões parecem mais interessantes. Por exemplo, não somente no Brasil, mas você vê isso especialmente na América do Norte e na Europa. O Islã ficou famoso nos dias modernos por causa do quê? Principalmente por causa de 9/11, a gente fala no inglês, quando as duas torres caíram em Nova York. Vocês acham que a religião do Islã enfraqueceu ou fortaleceu? Fortaleceu. Há uma rebelião contra Cristo, contra a Bíblia, e muitas pessoas saem de igrejas e indo para essa religião que fala: vamos matar. Vamos falar para a mulher, ela pode andar na rua somente mostrando os olhos dela, somente os olhos. Eles têm a lei chamada, no português você fala Sharia, que diz: você rouba, perde mão. Você é homossexual, você morre. E essas pessoas estão rejeitando Jesus para seguir o Islã. Mas por quê? Porque o mistério da injustiça está operando. Satanás é o Deus desse século. Ele está fazendo isso nesse mundo. Graças a Deus, nós temos o Espírito de Deus, nós somos a consciência do planeta e Satanás não consegue fazer tudo. Isso vai acontecer quando Deus tirar a igreja no arrebatamento e o anticristo se manifestar. Ok, então é preciso estabelecer a veracidade da fé cristã.